Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Regiane, eu trabalho com cursos preparatórios para concurso já há mais de 10 anos e eu tô fazendo uma série de vídeos aí sobre Paulo Freire, que é um autor importante que sempre cai nos concursos para educação. Meu objetivo aqui é ajudar vocês a passar no concurso, realizar o sonho da carreira pública na área da educação, tá bom? Então esse é o segundo vídeo sobre Paulo Freire, né? A gente falou um pouquinho sobre a educação bancária no anterior, o que seria essa educação bancária, um pouco sobre a história dele. Então assistam o vídeo anterior que vocês vão gostar, tá bom? A proposta é falar sobre o que é essa pedagogia do oprimido, que tanto se fala, e falar um pouquinho sobre essa questão das mudanças da sociedade, né? Como que Paulo Freire enxerga o papel do educador na sociedade. Então esse que é o propósito aqui desse vídeo. Então, tem até uma obra, né, que é Educação e Mudança, de Paulo Freire. O que ele pensa? Que a sociedade é uma estrutura, um todo, né? Um todo que é obra de quem? Dos homens. Quando a gente fala homens, a gente está falando de homens e mulheres, tá, pessoal? Obra dos seres humanos, das pessoas. E a transformação dessa estrutura, para ele, é também obra dos homens, ou seja, as pessoas é que podem transformar essa estrutura, que elas mesmas criaram. Às vezes a estrutura é desigual, é injusta, mas foram as próprias pessoas que criaram essa estrutura, então elas são capazes de fazer essa transformação. A tarefa dos homens é serem sujeitos e não objetos dessa transformação. Então, serem sujeitos no sentido de serem aqueles que realmente fazem a transformação, que promovem a transformação na sociedade. A pedagogia do oprimido, gente, ela tem origem em ideias marxistas, né? Que seriam o quê? O Marx, ele fez uma crítica ferrenha ao capitalismo, né? Essa ideia do homem explorar o outro homem, né? De ter essa questão da mais-valia, né? Do lucro sobre o trabalho de outra pessoa. Então, ele criticou muito o capitalismo. Por quê? Porque o capitalismo produz desigualdades. Essa que é a conclusão que Marx chega, né? E que Paulo Freire fala, não, isso é interessante. Realmente a gente tem que observar isso de forma crítica. Por quê? Porque a gente tem uma sociedade de classes, né? E nessa sociedade de classes a gente tem a figura do opressor e do oprimido. Então por isso que ele chama pedagogia do oprimido, porque ele vai trabalhar no sentido de o oprimido se libertar dessa opressão. Mas até ele tem uma fala importante no sentido de falar assim, mas o oprimido só vai ter se libertado dessa opressão quando ele não tiver o desejo de oprimir. Olha só que bacana isso, porque realmente, né, às vezes a pessoa ela se liberta da opressão, mas aí na primeira oportunidade que ela tem, que ela tá no papel no outro lado, ela oprime quem ela pode oprimir. Então só vai realmente haver a liberdade total, né, quando essa pessoa que é oprimida não ter o desejo de oprimir. E quando o opressor também não quiser mais fazer esse processo de opressão. O opressor é o ser mais, segundo Paulo Freire. E aí ele fala que esse ser mais está desumanizado, né, não está no seu sentido mais assim de humanidade. O oprimido, ele se sente menos, né, ele chama de ser menos. Deve buscar também a humanização. Ambos estão desumanizados de certa forma, né? E aí isso só vai ser possível através de uma transformação social. Só dessa forma que vai ser possível transformar toda essa estrutura. A humanização do homem, que é a sua libertação permanente, não se opera no interior da sua consciência, mas na história que eles devem fazer e refazer constantemente. Então aqui tem aquela ideia de que é o próprio ser humano que constrói a estrutura, então é ele mesmo que pode transformar essa estrutura que ele construiu. Superação da consciência ingênua e da opressão, ou seja, superar um certo sentimento de inferioridade que esse oprimido tem, ele se acha menos, né? O engajamento desse oprimido numa causa coletiva. Peraí, mas tem mais gente oprimida, vamos lutar, né? Todo mundo se libertar dessa opressão. A reflexão para essa transformação leva à ausência do desejo de oprimir.
que eu falei para vocês anteriormente, né? Quando ele reflete sobre isso, ele não vai querer oprimir o outro porque ele já passou por isso. Ele não quer isso pro outro, né? Que ele sabe que é ruim, algo que ele sabe que é ruim. E aí, um fator importante que Paulo Freire ressalta bastante nas suas obras é a questão do diálogo. E aí ele vai para a questão do ensinar, né, da educação, que o ensinar exige diálogo, disposição para o diálogo, testemunhar a abertura aos outros, a disponibilidade curiosa à vida. Seus desafios são saberes necessários à prática educativa. Viver a abertura respeitosa aos outros e de quando em vez, de acordo com o momento, tomar a própria prática de abertura ao outro como objeto de reflexão crítica deveria fazer parte da aventura docente. Então, tem uma obra importante que é a Pedagogia da Autonomia, né, que eu vou fazer depois futuramente um vídeo falando sobre ela, que ele fala das práticas importantes que o docente tem que ter, né, e uma delas é a questão do diálogo, da disponibilidade para o diálogo. Por quê? O que isso tem a ver com a pedagogia do oprimido que a gente está falando? A relação da educação tradicional que a gente viu no vídeo anterior, ela é uma relação de opressão, de certa forma. E aí, quando o professor se disponibiliza ao diálogo, ele está rompendo com essa opressão. Ele está permitindo que esse aluno fale, que ele se coloque, que ele pergunte, e ele está se abrindo para ver um diálogo. Então, tem tudo a ver com essa pedagogia do oprimido, sim, né? Que é transformar essa relação que existe aí de opressão dentro da escola, inclusive. Diálogo é fundamental para que haja mudança. As relações entre educador e educando, de verticais, que são professor em cima, aluno embaixo, elas passam a ser horizontais, né? A horizontalidade, todo mundo no mesmo plano, ninguém é melhor que ninguém. Existem saberes diferentes, né? O professor tem um saber, aluno tem um saber também. O diálogo, gente, ele passa por algum processo, né? Que seria de uma problematização de alguma questão. E aí se tem aí temas geradores, a gente vai ver um pouco mais sobre isso no próximo vídeo que eu vou fazer sobre a alfabetização de Paulo Freire. Os temas geradores levam a uma aprendizagem significativa. As pessoas ali, elas acabam aprendendo de maneira mais significativa, aquele conteúdo faz sentido para a vida delas. Tem relação com a vida delas e não algo que é só para responder questões de uma prova. Tudo bem, pessoal? Então é isso, a gente tem que ressignificar toda a educação segundo essa proposta que Paulo Freire está trazendo. A realidade concreta, né? O que ele fala sobre isso? Por que não discutir com os alunos a realidade concreta que se deva associar à disciplina cujo conteúdo se ensina? Por que não estabelecer uma intimidade entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos? Então, fazer essa aproximação entre o conteúdo que a escola ensina e os saberes do cotidiano, né? Aquilo que está no dia a dia das pessoas, a realidade concreta que elas vivem. Aqui é a obra que eu falei para vocês, né? Educação em Mudança, é interessante vocês darem uma olhada. E nessa obra a gente tem aí as principais ideias. Gadotti faz o prefácio, né? E fala assim, não é um intelectual acadêmico. A ênfase é na praxis e na experiência com os oprimidos. Então, ele vai trabalhar essa experiência que ele teve com os oprimidos. Pedagógico da ação política e o político da ação pedagógica. Hoje em dia, muito se fala, não tem que ter político. Até o projeto político-pedagógico da escola, tem gente que fala que tem que tirar a palavra político, porque é uma confusão muito grande, né? Não existe... Todo ato é um ato político, de certa forma. E Paulo Freire defendia essa ideia também. Tudo que a gente faz na sociedade de alguma forma é um ato político, porque são escolhas que a gente está fazendo, né? Paulo Freire está para a educação, assim como Marx para as ciências sociais, né? Uma coisa que o Gadotti fala aí no prefácio. E o que ele fala de importante nessa obra, né? Do compromisso com a educação. Que esse compromisso tem a ver com ação e reflexão. Ou seja, o professor sabe-se no mundo, ele entende o papel dele no mundo. E isso é o contrário de estar no mundo sem transpor limites. Eu tô ali só fazendo o meu papel, meio mecanicamente, sem muito comprometimento, né? O contrário, é compromisso realmente com o que você está fazendo. Compromisso que ele chama de verdadeiro, né?
que é uma solidariedade para com aqueles que estão convertidos em coisas. Ele chama de coisas no sentido que, assim, quando a pessoa ela está num processo de opressão, vamos dizer assim, uma pedagogia do oprimido, né, que tem lá uma pessoa sendo oprimida no processo educacional, ela está objetificada. Por que objetificada? Porque ela está como se ela fosse um local onde eu deposito o meu conhecimento, ela não é vista como ser humano, então elas estão convertidas em coisas, é isso que Paulo Freire fala. Antes de ser comprometido como profissional, deve-se ser comprometido como ser humano, como pessoa, né? E algumas ameaças a esse compromisso que ele fala é uma alienação, que muitas vezes existe, né? As pessoas ficam alienadas, e uma consciência ingênua das coisas. As pessoas são ingênuas, elas acabam acreditando em fake news facilmente, recebe pelo WhatsApp, já compartilha sem nem ler a informação, esse tipo de coisa. Aqui a gente tem uma tirinha do Calvin, né, que dá um exemplo disso, ó. Ó poderoso da mídia de massa, obrigada por elevar a emoção, reduzir o pensamento e aniquilar a imaginação. Obrigada pela artificialidade das coisas, das soluções rápidas, pelos desejos humanos para fins comerciais. Esta tigela de tapioca morna representa meu cérebro, que eu ofereço humilde sacrifício, mantenha sua luz oscilante para sempre. Ele é bem irônico, né, pessoal? Ele está mostrando aí o quanto que a televisão muitas vezes pode ser um instrumento de alienação, né, da população. E aqui a gente tem um outro exemplo de alienação, ó. Vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. Olha só, né, como que a gente se aliena. Esse processo do capitalismo é uma outra crítica, né, que Marx fez ao processo capitalista, porque ele alienou o trabalhador do produto, né? Antigamente, né, o artesão, vamos dizer assim, ele tinha consciência de todo o processo que ele produzia. Ele tinha lá matéria-prima, ele transformava a matéria-prima e ele tinha um produto final. Hoje em dia, como a gente vê naquele filme do Charlie Chaplin, vocês já assistiram, Tempos Modernos, tem essa alienação, né? Ele fica ali apertando parafuso, ele não sabe nem o que é, do que se trata o que ele está fazendo muitas vezes. Por que o homem se educa? Porque ele se sabe inacabado. Ele sabe que ele precisa buscar o conhecimento. Quem eu sou, de onde eu venho, onde eu posso estar. A busca pela melhoria o faz sujeito da sua educação e nunca objeto dela. Por isso que ele fala que ninguém educa ninguém. O caráter permanente da educação, né, que é todo saber, traz consigo a sua própria superação. Então a gente aprende uma coisa hoje, amanhã já precisa se atualizar, ainda mais no mundo atual, né, que as informações elas mudam e o conhecimento está mudando muito rapidamente. O saber superado já é uma ignorância, né? Aquele saber lá que já não é mais, é outra coisa, já é uma ignorância. E não há saber e nem ignorância absoluta, há relativização do saber ou da ignorância. Então, o educador tem um saber relativo, educando tem um saber relativo também. Não há educação, aí ele fala, né, muito enfaticamente, sem amor. Então olha só, gente, que bacana, amor, mas que amor é esse? Não é um amor piegas, é um amor de querer ver o outro ser humano bem, querer ver o outro ser humano evoluir, crescer como pessoa. Não há educação imposta, então ele abole qualquer tipo de autoritarismo na educação. E não há educação sem esperança. Tem até uma obra dele que chama Pedagogia da Esperança, porque não educo o outro, não faço esse processo acontecer se eu não acreditar que essa pessoa é capaz de se educar, de aprender, de se desenvolver. A educação deve desenvolver o ímpeto de criar, então a pessoa deve ter vontade de criar, de fazer as coisas, se sentir capaz, inclusive. Ser desinibidora e não restritiva e estimular os educandos a serem eles mesmos, tá? Aí ele fala da sociedade objeto também, que não só os seres humanos são objetos muitas vezes, mas a própria sociedade como um todo.
que a decisão muitas vezes vem de fora. Então, uma sociedade que, vamos supor, um país que muitas vezes é um outro país mais poderoso que manda, que toma as decisões e ele só segue aquilo que alguém decidiu. Não tem povo, tem massa, essa sociedade objeto. Não tem mobilidade vertical ascendente, ou seja, as pessoas ficam sempre no mesmo patamar, elas não crescem, não mudam de classe, né? A dicotomia trabalho manual, trabalho intelectual, então é aquela ideia de que quem faz o trabalho manual não precisa do intelectual e quem faz o trabalho intelectual não põe a mão na massa, tá? Essa é a dicotomia. Muito analfabetismo e nenhum interesse pela educação da população. Então essa é a sociedade objeto, né? Uma sociedade que precisa evoluir. E aí, para a gente caminhar para o final desse vídeo, ele fala da consciência ingênua e consciência crítica. O que seria? Consciência ingênua, pessoa muito passional, sabe aquela pessoa que toma as decisões com emoção? Já a consciência mais crítica, ela pensa, ela raciocina, ela vê a lógica, né? Ela é racional. Tira conclusões apressadas, o ingênuo, que eu falei para vocês da fake news, né? Sai compartilhando. A crítica questiona, investiga, peraí, vamos ver se isso é verdade mesmo. A consciência ingênua tem uma tendência à nostalgia, sabe? Nossa, no tempo de tal que era bom. Tem uma tendência a olhar o passado com uma certa nostalgia. A crítica não olha o passado como bom, nem o presente como bom. Ela analisa os dois, vê o que é bom de um, o que é bom do outro. A ingênua, pessoa ingênua, com a consciência ingênua, tem uma tendência sectária de andar em bando, sabe? De ser fanático por algo, um pouco autoritário, quer impor as suas ideias. A pessoa crítica, ela ama o diálogo, ela prefere, vamos conversar? Vamos chegar a um acordo? E a consciência ingênua vê a realidade como estática, já a consciência crítica sabe que as coisas podem mudar a qualquer momento. Sugiro aí para vocês uma leitura. Essa leitura é do Marajá, é uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, né? E tem lá uma personagem chamada Dona Morgadinha, que ela é um exemplo clássico de uma consciência ingênua. Ela não lê jornal porque suja os dedos, ela só se preocupa em deixar tudo limpo o tempo inteiro, nada fora do lugar. E aí um dia a família prega uma peça com ela e manda uma pessoa vestida de Marajá. E ela acredita que ele realmente é o Marajá e está quase disposta a fugir com ele, né? Então, leia uma crônica que ela vai dar um exemplo bem interessante aí do que é uma consciência ingênua, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, então, se gostaram, tá? Compartilha com pessoas que de repente estão prestando concurso, colegas da educação, né, que não conhecem tanto as ideias de Paulo Freire. E se inscreve no canal, né, gente? Pra gente poder crescer aí e conseguir conquistar mais público e levar essa informação para mais pessoas, tá bom? Até mais!